Dia a todos os queridos alunos do 7º ano do CSCJ. Estamos de volta agora na modalidade online, né? Quero que vocês sejam todos bem-vindos e a gente vai retomar o nosso assunto para que possamos dar continuidade ao nosso planejamento anual, tá certo? Espero que todos vocês estejam cumprindo a quarentena, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde de forma exemplar, eu sei disso, acredito, ficando em casa, as medidas de higiene, esteja tudo ocorrendo de forma correta, o ideal para que a gente possa superar essa pandemia e logo, logo, as nossas aulas, o nosso convívio volte a ser o convívio normal. O nosso conteúdo que nós vamos retomar é o reino animal, certo? Vocês lembram que nós já trabalhamos alguns filos do reino animal. E vamos dar continuidade a partir de 2 filos, do filo moluscos e do filo anelídeos, tá certo? Você pode estar pensando, professor, mas na minha turma já iniciou, mas é porque nós pegamos esses 2 filos para que as 4 turmas caminhem de forma igual, de forma uniforme a partir de agora. E aí, nas próximas aulas, a gente vai abordar os demais filos de seres vivos que compõem o reino animal, ok? Quero pedir também a vocês que no final da nossa aula de 50 minutos, nós vamos deixar um tempo destinado às dúvidas lá no chat, onde a gente vai esclarecer os questionamentos de vocês. Então, você vai ficar aí com o seu caderno, com o seu livro de apoio, e se surgir alguma dúvida, você anota aí para a hora da nossa conversa final, ok? Outra coisa, eu vou projetar aqui alguns slides, compartilhar com vocês alguns slides para que a gente vá comentando em cima desses slides. Mas eu vou ficar no cantinho inferior direito, numa tela pequena, para que a gente possa interagir, ok? Pronto. Deixa eu só colocar ele aqui na tela cheia. Certo. Vou usar aqui uma canetinha para que a gente possa marcar alguma informação valiosa que a gente queira destacar. Tudo bem? Então, Ciências Naturais, Ensino Fundamental, 7º ano, esse é o nosso primeiro encontro, nossa primeira aula. Tudo bem? Vamos para o primeiro slide. No primeiro slide, eu coloquei aqui características gerais do nosso reino animal, tá? Dentre as características gerais, a primeira delas é que esses indivíduos, eles são organismos eucariontes. O que isso quer dizer, gente? Que o organismo eucarionte é aquele organismo que é formado por células eucarióticas, aquela célula que tem o núcleo organizado. O material genético está guardado dentro de uma membrana chamada de membrana nuclear ou membrana carioteca, ok? A segunda característica é que todos os animais são constituídos por várias células, né? Então, por isso eles são chamados de multicelulares. A nossa terceira característica é que eles são indivíduos heterotróficos ou heterótrofos. Essa característica ela tem a ver com o tipo de alimentação desses indivíduos que compõem esse reino. Todos eles obtêm o seu alimento por ingestão de nutrientes do meio. Eles não têm aquela capacidade de sintetizar, de produzir o seu alimento, como é o caso das plantas do reino vegetal. Eles são heterotróficos, eles precisam ingerir estes nutrientes. A nossa quarta característica é que todos os animais iniciam o seu desenvolvimento a partir de uma única célula,
chamada de célula ovo ou zigoto. E essa célula ela se forma a partir de um processo chamado de fecundação ou fertilização, que consiste em quê? Na união do gameta masculino, na união do gameta feminino, chamado de óvulo, e com o gameta masculino denominado espermatozoide, ok? Então, aí, a partir dessa célula ovo ou zigoto, começam as várias divisões celulares chamadas de mitose, onde o indivíduo vai aumentar o seu número de células e se transformar em um indivíduo adulto. Os filos de animais já trabalhados pela gente aqui nesse ano foram os seguintes: as esponjas, estão presentes no filo dos poríferos, animais filtradores. Os quinidários, que aí você tem corais, águas-vivas, anêmonas, caravelas e hidras. Os platelmintos, são os vermes de corpo achatado, não é isso? Que são as planárias, as tênias e os esquistossomos. E os nematódios, ou então os nematelmintos, que nós temos aí, são os vermes que já têm o corpo cilíndrico, né? A lombriga, a filária e o oxiuro. Esse aí a gente já trabalhou. Então, nós vamos para o nosso filo de hoje, que é o filo dos moluscos. Molusco, porque esse animal tem o corpo mole. E, geralmente, na maioria dos representantes, esse corpo mole, essa musculatura mole, ela está dentro de uma concha. A concha está presente em ostras, mariscos, caracóis e caramujo. Em alguns, como a lula, a concha é interna, e em outros ela chega a ser até ausente, ela não existe, como é o caso do polvo. Então, a característicazinha desses indivíduos. As conchas são um importante acessório para proteger o animal, protege o corpo mole. E também ela vai evitar a desidratação, a perda de água. Então, por isso que esses animais, eles têm essa concha tanto para proteção do corpo, como também para evitar a desidratação. Os moluscos vivem em ambientes variados, ambientes aquáticos marinhos, aquáticos de água doce ou em meio terrestre úmido, tá? Esses animais, eles têm uma divisão do corpo que ela é característica do filo. O corpo é dividido em 3 partes: cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça é onde nós encontramos os órgãos dos sentidos, tá? Órgãos táteis, que eles vão conseguir tocar nas superfícies, órgãos ligados à visão, olhos, órgãos sensitivos de maneira geral. O pé é responsável pela movimentação. Em alguns animais, como é o caso do polvo, pode ser substituído pelos tentáculos, utilizados lá no nado, que é uma relação direta também com a movimentação. A massa visceral, que é a região que armazena todos os órgãos, então o sistema excretor, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema circulatório, todos esses órgãos estão dentro dessa parte chamada de massa visceral. É revestida por uma dobra epidérmica denominada manto ou pálio. Que esse manto ou pálio é uma camada de células que é responsável por secretar a concha. O que é secretar, professor Márcio? É produzir a concha. Fazer com que a concha ela aumente de acordo com o crescimento do animal. Então, o animal vai crescendo e a concha vai sendo também produzida para acompanhar o crescimento do animal. Tá certo? Então, vamos adiante. Pronto. Aqui eu trouxe essa imagem para que a gente veja a classificação. Eles são classificados em 3 grandes grupos, tá? Existem mais 2 grupos que não são tão relevantes, mas que a gente não coloca... geralmente eles não são trazidos nos livros de ensino fundamental. Quem são eles? Os gastrópodes. É interessante saber analisar a etimologia dessa palavra, gastro, porque o gastro vem dessa região aqui, que é a massa visceral, e podes, que é o pé.
Então, quer dizer que o pé está próximo, está ligado à região da massa visceral. Quem são eles? Os caracóis, os caramujos e lesmas. Os bivalves. Bivalves são os mariscos, as ostras e vieiras. Tá certo? Qual a característica marcante desse grupo? Eles têm uma concha formada por duas válvulas, ou seja, duas partes, que é ligada aqui por um grande ligamento, e o pé, essa estrutura aqui muscular, tá certo? E a massa visceral fica dentro, juntamente com a cabeça. Cefalópodes. Céfalo vem de cabeça. Podes vem de quem? Dos pés, que na verdade aqui são os tentáculos desse polvo. Então quer dizer que os pés, né, eles estão próximos ou estão interligados com quem? Com a cabeça. É o polvo, a lula e os náutilos, certo? Os gastrópodes aqui, eles são constituídos por uma concha em espiral. Essa concha aqui, ela tem um formato espiralado. É o maior grupo de moluscos, tá? Que nós temos. Os bivalves, eles são marinhos, certo? E no interior dessa concha aqui, como eu já disse, está o pé e está a massa visceral. E o pé, às vezes, ele é bem pequeno e às vezes pode ser até ausente. Os cefalópodes, ou eles não apresentam a concha ou ela é ausente. Esses animais, eles têm um sistema nervoso bem desenvolvido. Tem uma visão também excelente comparado aos demais. Então, por esse motivo, eles têm aí uma movimentação rápida. O sistema circulatório deles também é fechado, diferente dos demais, que o sistema circulatório é aberto. Vamos recapitular isso aí? Aqui é aberto porque o sangue circula entre os tecidos, não dentro de vasos sanguíneos. Pode existir uma parte dentro de vasos sanguíneos e uma parte entre os tecidos. É por isso é chamado sistema circulatório aberto. E aqui o sistema circulatório fechado é porque o sangue circula sempre no interior dos vasos sanguíneos. Dá a esse animal o quê? Uma maior eficiência, uma maior movimentação. Tá certo? Esses tentáculos, a título de curiosidade, eu não sei se dá para contar aqui, mas o polvo ele tem 8 tentáculos. E a lula, que também é desse grupo, tem 10 tentáculos. Tá certo? Esse animal também ele tem uma glândula ligada ao intestino, que essa glândula ela libera uma tinta que ele usa muitas vezes para fugir dos seus predadores. Predadores, quando ele se sente encurralado, ele libera essa cortina de tinta e consegue fugir. Tranquilo? Fisiologia dos moluscos. Ou seja, fisiologia é o funcionamento desses moluscos. Primeiro, a nutrição e o sistema digestório. Os moluscos possuem um sistema digestório completo. Você já tem essa informação, porque ele tem boca e ânus. O alimento é conduzido pelo tubo digestório, tubo digestivo, e ele vai sofrer ação de enzimas. Enzimas são substâncias químicas que ajudam na digestão dos alimentos. Os nutrientes são absorvidos e distribuídos pelo corpo por meio do sangue. Os cefalópodes e gastrópodes apresentam uma língua raspadora chamada de rádula, uma espécie de língua com dentes afiados. Para que ela serve? Para raspar a superfície de alguns corais, de alguma estrutura que ele esteja preso a ela, andando sobre ela, e ele precisa adquirir nutrientes. Já que ele é heterótrofo, como vocês viram lá no início. Ele, assim como todos os animais. Respiração. Pelo fato dos moluscos serem encontrados numa grande variedade de ambientes, terrestres, aquáticos de água doce, aquáticos de água marinha, eles apresentam diferentes tipos de respiração. Qual é a primeira? Aquela respiração onde as trocas gasosas ocorrem na água, através de brânquias. Então, ela é chamada de respiração branquial. Onde é que nós temos? Nos polvos e lulas e nas ostras, né? Respiração pulmonar está presente nos moluscos que vivem em ambiente terrestre, como é o caso dos caracóis. E a respiração cutânea ocorre com as lesmas, que também vivem em ambiente terrestre,
sobre o solo e em árvores. Então, ela vai respirar através da pele. Respiração cutânea são trocas gasosas através da pele. Perfeitinho? Vamos para frente. Reprodução. Os moluscos apresentam reprodução sexuada, não é isso? Você tem obrigatoriamente que ter a divisão celular chamada de meiose para formar os gametas, não é isso? A fecundação, ela é interna ou externa. Vamos esclarecer isso aqui, gente, relembrar. O que é a fecundação interna? É quando o encontro dos gametas ocorre dentro do corpo da fêmea. E o que é a fecundação externa? É quando o encontro dos gametas, espermatozoide e óvulo, ocorre no meio externo, fora do corpo da fêmea. Ou seja, na água, não é isso? No ambiente úmido e aí por diante. A maioria dos moluscos apresentam sexos separados. Vamos recapitular? São indivíduos que têm o macho e a fêmea. Com exceção dos bivalves, as ostras, os mexilhões, que são o quê? Hermafroditas. O que isso quer dizer? Que eles apresentam tanto sistema reprodutor masculino quanto sistema reprodutor feminino. Circulação. O sistema circulatório desse grupo, ele é aberto. O coração situa-se dorsalmente na massa visceral. As contrações do coração enviam para o corpo o sangue que flui para os vasos e depois por lacunas situadas entre os tecidos. Esse sistema circulatório aberto, ele é geral, porque ele vai servir para a maioria deles, mas nós vamos ver uma exceção lá na frente, que eu já até comentei, tá certo? Com relação aos polvos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui agora estamos diante do segundo filo de hoje. Que filo é esse? Anelídeos. E aqui eu começo com os representantes, com essas imagenzinhas. Quem são esses indivíduos? Poliquetos. Quem são esses? As minhocas. E aqui as sanguessugas. Todos esses animais que representam essas três classes, eles têm uma característica marcante, que eu preciso que você me ajude a observar. Qual é essa característica? Se você pegar aqui, ó, anel. Então, todos eles têm o corpo dividido em segmentos, pequenos anéis, ó. Esse aqui não dá para ver tanto, mas essa parte aqui dá para você observar com calma, dá para você perceber, ó. Vários anéis. Então, essa é a característica desse grupo. Ele tem o corpo dividido em anéis, o corpo metamerizado. Ou seja, tanto a divisão é externa como é interna na musculatura desses animais. Tá certo? Nós vamos ver que esses poliquetos são a classe, as minhocas são os oligoquetos e as sanguessugas são os aquetos ou irudíneos. Tá bom? Mas mais na frente eu vou falar sobre eles. Essa essa marcante. Outra coisa que destaca aqui, ó. Essa jovem tem essa sanguessuga tem uma estrutura que fixa na pele para que ela sugue o sangue. As famosas ventosas, tá? Ela tem uma ventosa aqui. Isso aqui vai servir para ela tanto se alimentar, como também se locomover. Perfeito? Vamos lá. Características gerais, né? Esses vermes, eles têm o corpo cilíndrico, é isso? E segmentado, dividido em anéis. Acabamos de perceber. Essa divisão em anéis, ela tem um nome, um conceito, é metameria. O que é metameria? É a mesma coisa de segmentação completa, porque essa segmentação é tanto interna quanto externa. Perfeito? Esses animais, eles podem ser aquáticos e terrestres, tá certo? Os terrestres gostam de locais úmidos, geralmente o solo e a vegetação, com a grande quantidade de umidade, a umidade elevada. Epiderme com cutícula permeável. Então, na epiderme tem uma película, uma cutícula, e ela é permeável, permite a entrada de água, a saída de água, tá certo? Consequentemente, isso aqui nos leva a uma conclusão. Qual seria essa conclusão? Esses animais, eles não suportam altas temperaturas, porque caso contrário, eles vão se desidratar, perder água. Ainda nessa epiderme existem glândulas mucosas, ou seja, fica em cima do corpo desses animais um muco.
algo como se fosse uma secreção viscosa que vai servir para manter a umidade, para deixar esse animal sempre úmido, sempre viscoso, para que ele não fique com a epiderme ressecada, tá certo? Além disso, eles têm também células fotorreceptoras e sensitivas. São células sensíveis principalmente à luz. Ora, se a minhocazinha está lá no solo e que ela de repente está subindo em direção à superfície, e ela percebe que a temperatura vai aumentando e a luminosidade também. Então, consequentemente, ela vai retornar para uma região mais profunda para que ela não se desidrate, para que ela também não se torne uma presa fácil para outros animais que são predadores da mesma. Tá certo? Essas estruturas aqui que lembram uma escova de dente, uma cerdazinha, aquele espelhinho da escova de dente, são chamadas de cerdas. Para que serve, professor? Locomoção e fixação do animal. E também é um critério de classificação, que é através desse critério de classificação que nós vamos diferenciar as classes de anelídeos. E por que quitinosa, professor? Porque quitina, gente, é um carboidrato estrutural, bem resistente. Então, ela é uma cerda feita desse carboidrato. Por isso que ela é chamada de quitinosa, tá bom? Sistema digestório, professor Márcio, ele é do tipo completo e a digestão é extracelular. Quer dizer o quê, professor? Que acontece dentro de uma cavidade, de um tubo digestório. Esse animal, ele tem um papo, tá certo? Onde esse papo, tá aqui ele, ó, ele vai armazenar o alimento para que esse alimento passe um pouquinho ali, ficando mais úmido, tá? Ficando mais, facilite a sua digestão. Depois do papo, em seguida, tem uma estrutura musculosa para triturar o alimento, a moela, tá certo? Em seguida, você tem o intestino, essa parte longa. O intestino, se ele fosse reto, gente, o alimento passaria muito rapidamente por aqui, poucos seriam os nutrientes absorvidos. Então, o que foi que a evolução deu para esses animais? Essa dobra aqui, chamada de tifossole, que ela serve para quê? Para aumentar a superfície de absorção. O alimento tem mais contato com o intestino, então, consequentemente, ele é melhor absorvido. Esse animal, quando ele vai se alimentar, ele pega a matéria orgânica e, junto com essa matéria orgânica, vai também areia. Então, restos de alimentação não aproveitados, juntamente com a terra, formam humus. Então, quando ela elimina aqui os seus dejetos, você tem tanto areia, terra, como você tem também a matéria orgânica que não foi absorvida. Então, por esse motivo, é produzida essa substância chamada de humus. Esse humus é um fertilizante natural excelente. Por isso que as pessoas costumam comentar que no solo onde existem minhocas, é um solo fértil, é um solo que você pode plantar e a certeza da colheita é praticamente 100%. Precisar também de outros fatores, dentre eles a água, né? Pode ser oriunda de uma irrigação ou de uma chuva, mas geralmente é um solo bem úmido, tá bom? Então o humus tem esse papel. Sistema circulatório, é do tipo fechado. Veja que aqui nós temos indivíduos sempre o sangue circulando no interior de vasos sanguíneos. Dois vasos principais, um dorsal e um ventral, ligados por 5 pares de vasos laterais contráteis, têm a capacidade de se contrair. Que esses vasos laterais contráteis, eles são chamados por alguns livros de corações. E também tem um pigmento que ajuda na distribuição dos gases, tanto do oxigênio como do gás carbônico, chamado de hemoglobina, que dá também a coloração avermelhada ao sangue desses animais. Sistema respiratório. O sistema respiratório desses indivíduos, a respiração é pela pele. A pele é rica em vasos sanguíneos. E aí você tem a difusão indireta. O que seria isso, professor? Aqui você tem a epiderme, logo em seguida você tem a cutícula e aqui em cima você tem a umidade, que é essa parte azulada, que é a
a umidade aí produzida pelas glândulas mucosas. Aí o que é que acontece? O sangue aqui que retorna do corpo do animal até a epiderme, ele vem rico em gás carbônico. Então a concentração de gás carbônico está maior aqui dentro e aqui de fora está menor. Então o que vai acontecer com o gás carbônico? Ele vai sair. Em contrapartida, fora, no meio externo, você tem uma maior concentração de O2. E aqui dentro uma menor. Então o oxigênio entra. Então essas trocas gasosas que acontecem na pele recebem o nome de respiração cutânea. Tá certo? A única exceção são os poliquetos, porque os poliquetos eles são animais aquáticos, marinhos, então eles não vão respirar pela pele, eles vão respirar também através de brânquias. Perfeito? Reprodução. Minhocas e sanguessugas são hermafroditas. O que isso quer dizer? Apresenta o sistema reprodutor masculino e feminino. Nesses dois grupos também a fecundação é externa, ou seja, ocorre fora do corpo da fêmea, no interior de uma estrutura chamada de casulo. E o desenvolvimento é direto, já nascem minhoquinhas prontas, não tem larva. Os poliquetos, em maioria, são de sexos separados, ou seja, tem o macho e tem a fêmea. A fecundação também é externa, fora do corpo da fêmea, só que dessa fecundação vai nascer uma larva, chamada de trocófora. Por esse motivo, o desenvolvimento deles é indireto e não direto. Os poliquetos realizam reprodução assexuada também. Não é a prioridade, mas também realizam. Tranquilo? Vou já mostrar a forma de reprodução das minhocas. Tá aí. Reprodução das minhocas. O que nós temos que identificar aqui? Primeiro, gente, o que é o sistema reprodutor masculino e o que é o feminino. Tá certo? Quando você tem aqui, ó, vesícula seminal, que vai produzir o sêmen aí, o sêmen não, o esperma, melhor dizendo, é a parte reprodutora masculina, essas duas grandonas aqui, ó, duas bolsas grandes. E quando você tem bem aqui ovário, é porque o ovário é a gônadazinha aí feminina. Então, tanto uma como a outra tem as duas coisas. Então, o que vai acontecer? A fecundação é recíproca na minhoca. Os espermatozoides são eliminados pela vesícula seminal e lançados nos receptáculos seminais da outra minhoca. Então, o que é, professor, receptáculo seminal? Receptáculo seminal, senhores e senhoritas, é o local que vai armazenar o esperma da outra minhoca. Então, ó, essa vesícula seminal produz o esperma que vai ficar armazenado nesse receptáculo. Essa vesícula seminal produz esperma que vai ficar armazenado nesse receptáculo. Tudo bem? Após a troca de esperma, as minhocas se separam. Cada uma vai dar sua volta na praça, vai para o shopping, não é isso? Vai para o restaurante, vai para o coco bambu e aí por diante. Quando os óvulos amadurecem, eles são lançados no casulo. Ó, tem uma estrutura chamada de clitelo, que ela não está aqui, mas ela serve para produzir esse saco amarelo, que é chamado de casulo. E bem aqui está sendo depositado dentro do casulo, quem? Os óvulos, aqui, ó. E aí o casulozinho começa a escorregar. Escorregou para cá. Quando ele passa bem aqui, nós estamos diante agora das vesículas, aliás, dos receptáculos seminais, esses três aqui. Perceba que o receptáculo seminal está lançando dentro do casulo outros gametas, só que são os gametas masculinos agora, os espermatozoides. O casulo se desloca e quando passa pelos receptáculos seminais, recebe os espermatozoides do parceiro. Tá aqui. A fecundação e formam os ovos. Então, aqui dentro desse casulo, você tem a fecundação. Então, por isso que ela é caracterizada como uma fecundação externa, porque não ocorre dentro do corpo da minhoca, e sim no casulo. Pois bem, o casulozinho se desprende aqui da minhoca e fica aqui, tá? O casulo deixa o corpo da minhoca e os ovos se desenvolvem formando filhotes.
Outra coisa que dá para a gente esclarecer muito bem aqui. Esses filhotes não são larvas, são minhoquinhas pequenas que vão só se desenvolver e crescer e chegar ao tamanho dessas outras, ou então muito próximo. Pois bem, quando isso acontece, que o filhote aqui é semelhante ao indivíduo adulto, diferindo apenas no tamanho, no porte, eu digo que esse desenvolvimento foi direto. Parecido com o que acontece com a espécie humana, não é isso? Pois bem, para fechar, nós temos a classificação dos anelídeos, e nessa classificação nós temos três grandes grupos: os poliquetos, que são aqueles indivíduos que têm muitas cerdas, poli muitas, quetos, cerdas, são marinhos, dioicos, é isso, tem macho e fêmea, tentáculos na cabeça, parapódios, que são estruturas que guardam as brânquias, o desenvolvimento é indireto e é ausência de clitelo. Os oligoquetos, poucas cerdas, são as minhocas terrestres dos ciclos monóicas, hermafroditas, desenvolvimento direto, acabei de explicar, e a presença do clitelo para produzir quem? O casulo. Aquetas ou irudíneos, que são esses? São as sanguessugas, a ausência de cerdas, elas não têm as cerdas. Professor, e o que vai fazer elas se deslocarem? Justamente a presença das ventosas, não é isso? Não esqueça que a gente comentou lá atrás, a ventosa serve tanto como meio de locomoção como critério de alimentação. A maioria são aquáticos, monóicos, desenvolvimento direto, presença de clitelo e as famosas ventosas. Perfeito? Pois bem, agora eu vou mostrar só um videozinho pequenininho, parece-me que ele não tem 5 minutos, para que a gente possa ver qual a importância de quem? Das minhocas. No processo de compostagem, que é uma técnica muito utilizada. Cadê o videozinho?
Pronto, gente, obrigado. Aí agora, nossos próximos minutos aí para finalizar a aula, estarei no chat para tirar as dúvidas de vocês.